Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Falando de Espiritismo. Eu sou Eduardo Sabai e aqui você tem vídeo todos os dias às 8 horas da noite. Já deixa seu like antes que você se esqueça. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Esse é o tipo de tema que vocês perguntam muito, tá? Antes que eu me esqueça, já me segue no meu novo canal, que é um canal para falar sobre coisas fora do Espiritismo, né? Sobre todos os temas possíveis. Canal do Edu, YouTube/canal do Edu. Se não, clica no link aí, tudo bem? Bom, a pergunta do nosso amigo, que eu não lembro o nome porque eu só li a pergunta, é a seguinte: existem espíritos, né? Quando fazem um trabalho, macumba, sei lá como é que chama isso, eles chamam aqueles espíritos, as pessoas, os encarnados vão lá, chamam os espíritos e falam assim: ó, você vai fazer isso pra mim aqui, eu vou te dar uma fruta, eu vou te dar um cigarro, eu vou te dar uma bebida. Mas no caso da pergunta dele, vamos dizer sobre um frango, uma farofa, uma fruta, não é algo que o médium vai ingerir, porque, por exemplo, em alguns lugares que fazem essas macumbas, o médium vai lá, incorpora e fuma. Aí o espírito está experimentando e sentindo, né? Aquilo mesmo. Ou então ele bebe, está indo para o espírito. Eu presenciei, antes de ser espírita, uma coisa que aconteceu. Eu estava lá e um espírito começou a incorporar uma menina. E aí eu fiquei, né? Não sabia nada, não conhecia nada, não sabia nem que existia espírito direito, mas eu percebi. É que na verdade, como eu sou um espírito que já, vamos dizer assim, tem mediunidade há muitas encarnações, eu senti o que estava acontecendo ali, mesmo sem saber. Aí eu chamei meu amigo, que era macumbeiro, na verdade, né, meu conhecido, né? Eu nem falava sobre religião com ele nessa época. Ele bateu o pé lá e chamou um obsessor, um espírito que estava lá para nos ajudar, mas não era um espírito muito bom, né? Porque senão não estava nessa situação. O espírito incorporou nele, ele segurou a menina. Aí sabe o que o espírito fez? Não, sem brincadeira, pior que ele fez na minha frente. Pegou uma garrafa de vodka, falou: arruma uma bebida. Pegou uma garrafa de vodka, tomou metade da garrafa de vodka, colocou, expulsou outro espírito. O que aconteceu ali, na verdade? Hoje eu sei, né? Os espíritos me contaram também. Claro que meus amigos estavam lá, mas estavam deixando aquilo acontecer para que eu pudesse ter essa experiência, ver o que aconteceu. A menina deu passividade, ou sei lá o que aconteceu, mas deu passividade, né? O espírito incorporou nela. Eu fui lá, gritei, chamei o cara, né? O macumbeiro. Aí ele chegou, bateu o pé lá, chamou o espírito dele, o guia dele, sei lá como é que chama, pegou uma garrafa de vodka, matou metade da garrafa de vodka, colocou a garrafa de vodka e expulsou o espírito obsessor que estava na menina. Foi isso que aconteceu. Então nesse caso tudo bem, porque aí o espírito tomou da vodka, né? Mas tem casos em que a pessoa vai lá e coloca a fruta, coloca a farofa, coloca a bebida, mas ninguém bebe, né? Nenhum encarnado. E aí o nosso amigo perguntou: por que eles precisam disso? Sendo que se eles forem no meu supermercado, eles vão ter a bebida, a comida, e já está na terra, né? Pelo seguinte, meu amigo, quando o encarnado vai lá e fala: vou fazer um esqueminha aqui para chamar uns espíritos, né? E fala assim: você vai lá, acaba com aquele casamento lá, eu vou deixar para você aqui umas frutas e tal, é recompensa, né, que eles falam. É uma coisa nada a ver, na verdade, obviamente que são espíritos inferiores. Pode falar o que for, que não sei o que, não me interessa, porque por Allan Kardec, seguindo os preceitos de Allan Kardec, eles são espíritos inferiores. Mas não quer dizer que também eles sejam ruins. Eles só estão muito ligados na carne, então eles precisam disso para sobreviver. Mas eles são muito, quer dizer, não são para sobreviver. Eles acham que precisam disso para sobreviver. Mas eles são espíritos ligados na matéria. Eles não são espíritos que podem ajudar alguém. Eles precisam ser ajudados. Eles podem até tirar um obsessor na porrada, igual esse espírito fez dessa vez. Inclusive, só um detalhe, viu? Depois que eu virei espírita médium, muitos anos depois, eu atendi esse espírito. Agora que eu lembrei disso, que os espíritos me lembraram aqui. Esse que bateu o pé lá e expulsou o espírito da menina. Eu atendi ele depois e ele hoje em dia deve estar bem, não sei. Mas eu atendi no sentido de acolher ele e mandei ele para um hospital espiritual. Então você vê que ele estava ali, mas ele realmente precisava de ajuda. Esses espíritos precisam, porque eles vivem ligados à matéria, né? Não tem nenhum espírito evoluído que precisa de cigarro, comida, bebida, qualquer coisa assim, tá? Então vamos lá. Aí o cara vai lá, chama os espíritos, tá lá, pum, deixa o negócio.
Quando o cara comprou aquilo, ele gera uma energia e fica uma energia meio misturada, mas a energia do próprio encarnado que ele impregna aquele objeto nesse ritual, entendeu? Então o encarnado vai lá, impregna o objeto, aí tem mais um pouco de energia ó, também dos alimentos, mas isso é pouco, mas vira uma mistura. Então aquele alimento ele fica energizado, qualquer energia que se for uma coisa ruim, que normalmente é uma energia pesada, sabe? Aí vem o espírito, vai lá e consome aquela energia espiritualmente. Então assim ele se sente bem. Então o que acontece na verdade? Os espíritos que estão nessa faixa vibratória, mais ou menos, vamos chamar de mais ou menos, eles precisam das coisas da vida cotidiana que eles tinham na Terra para se sentirem bem. Então, outro dia o cara falou, mas a masturbação, você falou que a masturbação atrai obsessores. O cigarro atrai obsessores. Atrai. Por quê? O cara morreu, o Joãozinho morreu. E ele fumava muito. Chega no plano espiritual, não tem cigarro. Ele vai lá no nosso lar, não tem cigarro. Aí ele fala, mas esse é um perigo de fumar. Joãozinho nem era um cara ruim, mas ele foi lá pro nosso lar. Isso se ele não der uma passada pelo umbral, dependendo do vício dele. Aí chega no nosso lar, ele fala, não, mas eu quero cigarro, Os caras falam, desculpa Joãozinho, aqui não tem cigarro, você vai ter que parar de fumar. Aí o Joãozinho fala, não, eu quero, e escapa pra terra. Aí o Joãozinho chega lá e fala, nossa, aquele cara tá fumando, e cruzando o cara. E cria uma simbiose lá com o cara, sabe? Um sugando o outro, mais ou menos isso, né? Porque os dois têm a intenção de fumar. Então fica uma ligação muito forte. E aí esses dois vão fumar. E o que está acontecendo ali? O Joãozinho, ele é tão dependente da matéria, esse é o problema do vício, você fica dependente da matéria, que ele precisa dessa energia para se sentir bem. Então o que ele vai fazer? Ele vai lá fumar junto com o obsediado, com o amigo dele, né? Com o amigo encarnado. Então fica o desencarnado e encarnado. E eles viram parceiros. Porque um tá sempre com vontade de fumar, o outro também, e fica por aí. E pode ficar o resto em vida assim. Isso pode ter, um cara pode ter 5, 10 Joãozinho. Essa é a verdade, não adianta vocês não, né? Pouquíssimas pessoas reclamarem, falar que eu estou exagerando, que eu estou viajando. A verdade é essa, é assim mesmo. Alcoólatra, então, às vezes tem 20 espíritos junto com ele. E todos bebem juntos. Eu já contei a minha história aqui no passado, quando foi feito. Bom, não vamos estender demais o vídeo. Mas então... Qual que é o negócio? Enquanto esses caras ficam aqui na Terra, eles vão ter essas ideias, eles vão estar ligados na matéria, eles vão precisar disso para sobreviver. Então o egoísta utiliza do pensamento egoísta dos encarnados, entendeu? Ele sobrevive disso, ele está ligado nisso. Então vamos imaginar, o Marcelinho é um espírito egoísta, ele gosta, ele é mau, ele é ruim. O que ele vai fazer? Ele vai sempre procurar estar perto de pessoas assim. E quando o Johnnyzinho, que está encarnado, ter um pensamento egoísta, o Marcelinho vai estar lá do lado, captando a energia e se agradando com essa história, entendeu? Então é isso. Agora, quando esses espíritos precisam ser auxiliados, eles também recebem energia, só que é uma energia boa. Para quê? Para que eles tomem uma acordada, entendeu? Então é por esse motivo que precisa incorporar, na maioria das vezes, para que esses espíritos sejam resgatados. A hora que eles incorporam no centro espírita, eles se sentem muito bem. E aí nesse momento meio de luz assim, porque aí eles recebem também a energia da matéria, mas eles se sentem bem, né? Não é aquela energia ruim, eles são resgatados, eles aceitam ajuda e são levados. Então existe também espíritos que vão por si só, buscam ajuda e também são levados também, mas esses que estão nessa faixa vibratória, eles precisam desse fluido do encarnado. É normal. Quando a gente vai fazer uma cirurgia espiritual em alguém, à distância, quais são as opções dos espíritos? Se eles vão lá, só com a energia deles, que é muito pura, pois eles não têm pensamentos ruins, eles não fazem nada de errado, eles não conseguem ter uma ação muito efetiva. Até conseguem, se quiserem, conseguem. Se quiserem mesmo, eles conseguem. Mas dá muito trabalho, entendeu? Então o que eles fazem? Eles vão lá, pegam um fluido, por exemplo, de um encarnado médium. Esse vídeo está ficando complicado, mas vou falar, né? Depois eu explico melhor se vocês não entenderem. Se vocês entenderam, não entenderam, vai escrevendo aí embaixo. Porque está no livro dos médiuns.
todo encarnado possui um fluido. E todo médium, quando ele começa a trabalhar para ajudar os outros, essa tampa é aberta e é designado um espírito superior para controlar esse fluido. Então tem um amigo meu espiritual, que está aqui inclusive, que controla isso. O trabalho dele praticamente é só esse, controlar quem que vai usar o meu ectoplasma. Isso acontece com todos os médiums e também com muitas pessoas, até quem não é médium. Então isso é ciência, na verdade, né? Eles precisam desse fluido do encarnado para agir sobre a matéria dos encarnados. É isso. Porque eles estão em outra dimensão e o fluido deles é muito puro para que eles consigam, de forma efetiva, né, fazer isso. Eles têm como fazer. Se eles quiserem mesmo, é verdade, isso não é brincadeira. Eles arrancam a minha casa, trocam um lugar com o da cara da frente e mudam a documentação e ninguém nunca vai descobrir isso. E isso acontece, eu já vi, não desse jeito, né? Mas se eles quiserem, eles realmente fazem isso. Só que isso dá muito trabalho. Então, Deus também criou um sistema em que todo mundo se ajuda. É por isso que, no livro de André Luiz, quando ocorrem os tratamentos espirituais, as cirurgias espirituais, quando é um caso grave, o que eles fazem? Eles chamam os encarnados. Os encarnados que estão dormindo. Tem um caso lá que o cara está morrendo e que ele não poderia morrer, tinha que estender por 2 meses a vida dele, porque faltavam algumas coisas. Eles chamam uma equipe que é especializada nisso, a equipe vê que é uma situação complicada, chama um encarnado que está dormindo, mas ele está desdobrado no corpo, o corpo físico dele está dormindo, mas a alma dele está trabalhando. Ele vai lá e aplica, ele fala exatamente assim, o André Luiz, ele aplica o fluido dele e isso faz com que a situação fique totalmente diferente. Enquanto ele está aplicando o fluido dele, os espíritos estão trabalhando para que o cara melhore, e aí o cara melhora. Vocês entenderam? Então há um intercâmbio muito grande de fluidos em torno dessas situações, né? É muito complexo, inclusive boa ideia. Vou fazer uma série sobre esse tipo de coisa. É que isso não é muito falado. Não sei por que as pessoas acabam não lendo os livros de André Luiz, não lendo os livros de Allan Kardec, porque isso tudo está lá, na realidade. Os espíritos me contam as coisas, sim, contam. Olha que interessante, vocês viram que interessante? Não tem ninguém ali, ó. Ele acabou de mexer a cortina. Quer dizer, tem ninguém. Se ela fez assim a cortina. Então, eu acho, né? Só se eu tiver com tanto sono que tá de madrugada, eu tô me preparando para viajar amanhã. Que eu vou inclusive para os Estados Unidos, mas eu vou continuar gravando vídeos, é claro. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Não se esqueça de escrever aí abaixo se você tem alguma dúvida, se você gostou do vídeo, se você não gostou. Verifica se você está inscrito no canal e até a próxima.